Deus mais amou. Por exemplo, a mulher adúltera, que havia sido pego em adultério, e os fariseus a pegam e a levam forçadamente para perto de Jesus, já com pedras nas mãos, e dizem para Jesus: a lei diz que esta mulher deve ser apedrejada até a morte, e vós o que dizes? Ou seja, ela era odiada pelos homens. E aí Jesus diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aqueles homens, um a um, pouco a pouco, foram soltando as pedras e indo embora, até que ficou só Jesus e a mulher. E Jesus disse: onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Vá, mulher, porque eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Percebeu? Mas o natural do homem é julgar com os olhos. O natural do homem é julgar por uma situação. O natural do homem é julgar por um acontecimento. Mas Jesus olha para dentro do coração das pessoas. Ele olhou para dentro do teu coração para te salvar. Ele olhou para dentro do teu coração para poder mover os céus e a terra a teu favor, e te resgatar do mundo de trevas e te trazer para o mundo de luz. Mas aos olhos daqueles que estavam ao seu redor, você não é merecedor. Aos olhos de muitos, quem é você? Fez isso, fez aquilo, errou aqui, errou lá, pecou, fez o que não devia, matou, roubou, destruiu, era alcoólatra, era isso, era aquilo. Agora está numa igreja com uma Bíblia debaixo do braço. Esses são os olhos do mundo, ainda condenam. Mas Jesus não condenou. Ele resgatou, Ele salvou. Então, quando você olhar para alguém, não julgue com os seus olhos. Quando você e eu olharmos para alguém novamente, não julgue com os olhos. Ame com o amor de Cristo. Porque talvez aquele a que você reprova é o que Deus aprovou. Entendeu? Ninguém pode conhecer o que Deus conhece. Então aquele que eu reprovo, Deus aprovou. Com que cara eu vou estar naquele dia, quando eu estiver diante dele, e aquela pessoa ou aquelas pessoas estiverem também? Com que cara estarei eu? Com que cara estarei eu? Mestre, mas esse camarada fez isso, fez aquilo outro, está aqui fazendo o quê? E Jesus olhar para mim e falar assim: filho, você não aprendeu que eu olho para o interior, enquanto você só olhava para o exterior dessa pessoa? Você está entendendo o que Jesus está falando? E aí, ele disse: vocês ainda não sabem de que espírito vocês são. De que espírito você é, igreja? Você vai responder: do Espírito Santo. Oh, glória, é dele. Mas você conhece o Espírito Santo? Eu conheço. Nós conhecemos o Espírito Santo para dizermos que sabemos de quem somos. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, 1 Coríntios, no capítulo 4 e no verso 21. Paulo está falando ao povo através dessa carta. Ele recebeu reclamações dessa igreja e ele está corrigindo essa igreja, ele está exortando essa igreja. E aí no 21 ele diz assim: que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Quem é de Cristo, quem é do Espírito,
Vai com a vara ou vai com espírito de amor e mansidão? Amor e mansidão. Entendeu? A gente precisa conhecer melhor Jesus. Nós precisamos estudar melhor a vida de Jesus. Ele se revela nas Escrituras, Ele se revela nos Evangelhos. Nós precisamos conhecê-lo melhor e ver o quanto Ele amou as pessoas, ver o quanto Ele amou e zelou por cada alma, ver o quanto Ele se importou com as vidas. Ele não fazia acepção das pessoas, Ele não escolhia a quem amar, Ele não escolhia a quem ajudar, Ele não escolhia a quem curar. A Bíblia diz que todos quantos foram até Jesus em busca de uma cura, a receberam de Jesus. Ele não escolheu a quem curar. Todos quantos foram a Ele, Ele os curou. Prova do seu amor incondicional. Prova de seu amor incondicional. Nós estamos falando sobre o tempo do fim. Ultimamente temos ouvido muito falar sobre o fim dos tempos. Chegamos, vai acontecer, está um caos, isso, aquilo, o mundo, e tem mais, e tanta coisa mais para vir. 2024, a expectativa é de que vai ser um ano muito difícil, por causa do caos no planeta, por causa do clima, por causa do sol. Sim, aí nós estamos dizendo, olha, prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus, porque Jesus está voltando. Sim, prepara-te como é que você vai preparar? O rei Ezequias, ele havia recebido de Deus uma sentença, e o Senhor Deus mandou Isaías falar para ele, diga para ele consertar a casa dele, porque eu vou recolhê-lo. Ou seja, Jesus está dizendo para mim e para você, consertem a casa de vocês. Não é consertar a casa do outro, não é tentar consertar a casa do vizinho, não é tentar consertar a vida da irmãzinha, do irmão, do colega, do parente, é consertar a tua casa. Consertar a tua casa. Foi isso que ele disse para Isaías dizer para Ezequias: conserta a tua casa. Sabemos que Ezequias orou ao Senhor, clamou, se arrependeu, declarou que tinha sido feito muita coisa em prol do reino de Deus, por amor, sem interesse. Deus se compadeceu dele e mandou Isaías voltar lá e falar, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. E ele viveu mais 15 anos. Ezequias consertou a casa dele, o que você acha? Ezequias havia recebido uma sentença, olha, vou te recolher, conserta a casa. Orou, clamou, pediu misericórdia, Deus acrescentou 15 anos. A pergunta vem novamente, ele consertou a casa dele? Não, ele não consertou a casa dele. Ele não consertou. Se você for ver a história desse rei, ele fez uma coisa muito errada, que trouxe consequências para a próxima geração, a geração que viria depois dele, seus filhos, seus netos. E ele disse, estou nem aí com a próxima geração, eles que se virem. É assim que eu e você vamos tratar o nosso próximo. É assim que eu e você vamos tratar as pessoas que Deus põe em nosso caminho, para nós amarmos, para nós cuidarmos delas. Que se virem, elas pecaram, que vivam as consequências de seu pecado. No que ajudamos? No que cooperamos? Se entregamos elas nas mãos de Satanás. Entendeu? Nós julgamos as pessoas. Não adianta dizer que não julga, a gente julga sim, irmãos. Uma das coisas que o ser humano mais faz na vida é falar da vida do outro. Eu vejo isso diariamente. O que mais toma tempo da vida das pessoas não é o celular, não é a internet em si, mas sim falar da vida dos outros, bisbilhotar a vida dos outros, querer saber da vida dos outros, fazer comentário da vida dos outros.
é o que mais toma tempo da humanidade. É isso, foi para isso que fomos chamados. Fomos chamados para amar, para ajudar, para orientar. Entendeu isso? De que espírito somos? Nós somos de um espírito de paz. Nós somos de um espírito de amor. Nós somos de um espírito de fé. Nós somos de um espírito de mansidão. Nós somos de um espírito bondoso. É dele que somos, é desse espírito. E se nós estivermos agindo contrário a esses atributos do espírito, nós estamos dizendo que nós não sabemos de quem somos, nós não estamos entendendo de quem somos, porque estamos agindo ao contrário do que Ele é. Ele diz ame e eu odeio, Ele diz perdoe e eu fico rancoroso, Ele diz ajude e eu viro as costas, Ele diz coopere e eu estou nem aí. Ele diz, não tem interesse próprio, mas eu só faço por interesse. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 22. Olha só, mas o fruto do Espírito é amor. Amor. Paulo escreveu assim: você ouviu o que foi dito, não roubarás, não vai cobiçar, né? Não vai matar. Você ouviu os mandamentos. Ele disse, todos esses mandamentos, eles se resumem num só: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O fruto do Espírito é amor. Que mais? Alegria, paz, paciência. Algo que falta para muitos. A amabilidade. Ele é amável. Ele é amável. Ele trata todo mundo, todos nós, com amabilidade, bondade, fidelidade. No verso 23, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há condenação. Esse é o fruto do Espírito. Jesus disse, vocês não sabem de que Espírito sois. Ou seja, você precisa saber de que Espírito você é. Você é do Espírito de Deus, você veio dele, você é dele, ele te resgatou, ele regenerou você, ele tirou você de uma vida promíscua e trouxe você para uma vida santa, ele tirou você de uma vida terrível de pecado, de condenação e trouxe você para uma vida perdoada, para receber eternidade. Nós somos desse Espírito, e agora nós carecemos de seu fruto. Mas como vamos receber esse fruto dele? Porque esse fruto não é conquistado. Você não adquire o amor, você não adquire a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Você não adquire por suas forças, você não consegue adquirir isso pelos seus méritos. Isso é dom de Deus, é fruto do Espírito, é Ele quem dá. Mas como nós vamos receber se nós estamos dando as costas para Ele, agindo em contrariedade aos seus ensinos, aos ensinos do Salvador?
Como nós vamos receber esse fruto? Como nós vamos ter esse fruto em nós? Amarmos as pessoas, sermos pessoas bondosas, sermos pessoas de fé, sermos pessoas pacientes, sermos pessoas que temos o domínio próprio, se nós estamos dando as costas para Deus, quando deixamos de amar o nosso próximo, quando deixamos de fazer o bem às pessoas que estão próximas de nós, quando nós queremos ver a pessoa na pior, quando a gente ri da desgraça alheia. Como a gente quer receber esse fruto? A operação desse fruto. Para receber isso, tem que ter arrependimento. Eu tenho que me arrepender de ter feito mal para o meu próximo. Eu tenho que me arrepender de ter colocado ele no caminho errado, porque às vezes fui eu que coloquei. Eu me lembro de mim, eu achava que estava fazendo a coisa certa. Quando eu comecei a frequentar o catolicismo, aos meus 15, 16 anos, eu achei que aquele era o caminho certo, então eu comecei a arrastar um monte comigo, comecei a pegar os meus amigos e levar comigo, que eu achava que estava fazendo a coisa certa, e eu estava colocando eles no caminho errado, achando que era o caminho certo, mas até então, eu também estava no caminho errado. E aí depois, aos meus 28 anos, eu me converti, e eu corri atrás dos mesmos amigos, para trazê-los para o caminho certo. Eu falei, porque eu levei eles para o caminho errado, achando que estava fazendo a coisa certa. Teve alguns que não vieram, mas aqueles que vieram, eu dei glórias a Deus. Eu não me alegro daqueles que zombaram de mim. Eu não me alegro por eles estarem no caminho errado. Eu não me alegro por eles estarem num caminho que não conduz à vida eterna. Eu não tenho paz com isso, porque eu amo as pessoas, e quero todas elas no caminho da verdade. Então eu não posso pôr ninguém no caminho da perdição. Entendeu? Essa pessoa não foi boa comigo, vou fazer ela errar o caminho. Essa pessoa me fez mal, não me pagou, zombou de mim, eu vou pôr ela no caminho errado, vou fazer tudo para ela errar o caminho, porque ela não merece. Esse é o homem, essa é a natureza humana. A natureza humana não regenerada pelo Espírito Santo, ela é vingativa. Ela é vingativa, ela é invejosa, ela é ciumenta. A natureza humana. A natureza do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, fé, domínio próprio. Essa é a natureza do Espírito. E esse Espírito ao qual nós pertencemos, ele quer nos tornar espirituais também. Mas somos nós que decidimos se queremos ou não. Somos nós que decidimos. Podia descer fogo do céu e consumir essa pessoa, porque ela me fez mal, porque eu odeio ela, essa pessoa não merece nem estar na igreja, o que está fazendo aí, dando glória a Deus, tem que, Senhor, tem misericórdia, desce fogo. Jesus falou o que para os discípulos? Eu não vim destruir almas, eu vim salvar almas. Você está no caminho errado, você está no pensamento errado, você está pedindo errado. Deus não vai atender essa oração. Pelo contrário, isto gerará consequências para mim ou para a tua vida, se assim estivermos fazendo. Consequências. Precisamos nos dar ao arrependimento de Deus, o arrependimento que o Espírito Santo provoca em nós. Temos que nos dar a Ele, para recebermos o fruto do Espírito, e depois permanecer nele. Em Efésios capítulo 4, no verso 1 até o 3, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportar uns aos outros com amor. Sabe,
Mas cuidado com a palavra suportar. Ai, esse irmão não suporto. Suportar é ser suporte. É ser suporte, é não abandonar. É não deixar para trás. É suportar. Entendeu? Suportem uns aos outros com amor. E o 3, façam todo esforço. É esforço, irmãos. Uma vez que o Senhor nos deu a salvação, uma vez que o Senhor nos deu a vida, uma vez que nós somos perdoados, uma vez que nós somos regenerados, uma vez que nós somos salvos, requer de nós agora que nós nos esforcemos para agradar a Deus por aquilo que Ele nos deu. Retribuir. Claro que não podemos retribuir à altura, mas o mínimo que Deus espera de nós é gratidão, é sermos gratos pelo que Ele nos fez, amando quem está ao nosso lado, quem está próximo, quem Deus põe no nosso caminho. É o mínimo, sermos gratos a Deus. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A igreja é uma unidade. Então nós temos que nos esforçar para manter essa unidade. Entendeu? Somos membros, somos vários, mas pertencemos a um só corpo. Um corpo, unidade. Então nos esforcemos para nos ajudar uns aos outros, a cooperar uns com os outros, para que todos nós permanecemos firmes nessa fé. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está vindo. E tem gente que está pisando no outro, fazendo ele ficar para trás, porque quer chegar primeiro. Tem irmão passando irmão para trás, tem irmão enganando irmão, tem irmão desviando irmão, tem irmão fazendo uma coisa de um monte de coisa errada com outro irmão, porque quer chegar primeiro. Não sei, talvez se ache mais santo, mais correto, quer se sentir melhor vendo o outro em pecado. O crente que está pensando assim é porque ele está em pecado, então ele quer olhar para alguém que esteja em mais pecado para ele se sentir em santidade. Percebe? Então precisa se arrepender e não querer ver o outro em pecado. Pede ajuda, irmão. Pede ajuda, irmão. Quem está forte ajuda quem está fraco. Não empurra ele na ladeira. Ajuda quem está fraco. A Bíblia diz para a gente ajudar quem está fraco. E quem tem que estar de pé, quem está de pé, quem está forte, ore para não cair. Porque pode cair. Enquanto nós estivermos nesse mundo, estamos sujeitos a quedas na nossa caminhada. Estamos sujeitos a quedas. Quem de nós ainda não caiu? Não se glorie. Se ainda não caiu, não se glorie. Porque se gloriar e depois cair, a vergonha é maior. Nunca diga, jamais vou fazer o que esse daí fez. Jamais vou cometer tal coisa. Nunca diga isso. Porque a gente pode errar sim. Ninguém de nós está livre. Nenhum de nós está livre. Por isso Deus pede para a gente amar. Por isso Deus pede para a gente cooperar, para a gente se ajudar, para a gente ser unidade. Porque estaremos mais fortes na caminhada. Estaremos mais fortes na caminhada. Eu tenho outro texto para nós aqui em Colossenses 3:12. Colossenses 3, verso 12. Na verdade vou pegar o 11 também, que é muito importante. Põe o 11 antes, por favor. Nessa nova vida, a vida que você recebeu, eu e você recebemos, a vida em Cristo, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita,
escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Entendeu? Não há diferenças entre nós. Somos todos de um mesmo corpo. Recebemos todos uma mesma fé. Recebemos todos um mesmo batismo. Temos todos um só Deus. Temos todos uma só fé. Portanto, não há diferenças. Deus não ama mais esse do que aquele. Não há diferenças. E no 12, portanto, como povo escolhido, você é escolhido, você é escolhida. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E o 13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Lembra da oração que Jesus ensinou lá aos discípulos? Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Ao encerrar a oração, ele diz, de toda a oração feita, ele só frisa essa parte: porém, se vocês não perdoarem seus semelhantes, se vocês não perdoarem seus irmãos, o Pai de vocês também não vos perdoará nos céus. O Senhor deseja unidade, amor, comunhão, carinho, afeto, paz, mansidão entre nós, todos nós. Por quê? Porque Ele quer que a sua igreja, unidade, esteja preparada para o retorno de Jesus. Preparada. Isso requer de nós o quê? Que a gente reveja as nossas vidas. Que nós venhamos rever os nossos conceitos, os nossos pré-julgamentos. Eu falei aqui, acho que foi na sexta, né? Que todo mundo já fez isso. Falou alguma coisa de alguém, julgou uma pessoa e achou que era isso, que era aquilo outro. De repente, acontece que esclarece-se tudo e não é nada daquilo que a pessoa falou da outra. Não é nada daquilo que ela pensou da outra. Lembram disso, quem estava aqui na sexta-feira? E aí como é que a gente fica? Com vergonha. Quantas vezes eu não fiquei com vergonha de mim mesmo? Julguei uma situação, julguei uma pessoa, achei que era uma coisa, falei até, e aí de repente a coisa se esclareceu e eu não sabia onde enfiar minha cara. Meu Deus, o que eu fiz? Não era nada disso. Não tinha nada a ver. Todos nós em algum momento fazemos isso. Todos nós. E é aí onde nós temos que tomar cuidado. Lembre-se que Jesus falou: olha, o espírito de vocês está pronto, mas a carne ainda é fraca. Ou seja, ela ainda está sujeita a pecar, ela ainda está sujeita a levar muitas quedas. Orem e vigiem para não cair. Orem e vigiem para se manterem em espírito, para se manter numa vida espiritual santa que agrade a Deus. E sem o amor ao próximo, sem amor ao nosso irmão, sem amor à nossa irmã, sem amor a uns aos outros, não há santidade. Pode não fumar, pode não beber, pode não usar droga, pode não se prostituir, pode não matar, pode não roubar, pode não fazer nada de errado, está fazendo tudo certo, mas não tem comunhão com o irmão. Não ama o próximo, não ama o irmão. De que adianta? Que bem estamos fazendo? Não, eu sou crente, não fumo mais, não bebo mais, eu sou crente agora, eu sou de Deus agora, mas tenho rixa com o irmão, mas não gosto da irmã, mas passo de longe daquele, mas que adiantou? Isso não é vida de santidade, isso não é vida regenerada pelo Espírito Santo. Vocês são de um espírito de paz,
nós pertencemos a um espírito de amor, nós pertencemos a um espírito perdoador, nós pertencemos a um espírito que traz ânimo, bondade, amabilidade em nós. Então vamos nos preparar, nos revestindo de todo o fruto do Espírito, de todo o amor de Deus, amando os nossos semelhantes, fazendo bem, cooperando, nos ajudando, não atrapalhando. Se você não pode ajudar, não atrapalhe então, né? Se não pode ajudar, não atrapalhe. Falei de galardões aqui, não lembro se foi quarta ou se foi sexta, mas eu falei de galardões. Chega lá no dia lá, que a igreja vai ser julgada, você vai participar. Eu tenho que falar de novo isso aqui, porque muitos não estavam aqui, né? A igreja vai passar por julgamento, sim, entendeu? A igreja vai ser julgada, mas não é para condenação, são suas obras. A igreja está salva, vai comparecer num tribunal, mas lá ela está salva, todos salvos, não há como perder mais, está salvo. Mas o que vai entrar em julgamento? As obras. 1 Coríntios capítulo 3, as obras. Se as obras de alguém se queimar, esse tal vai sofrer prejuízo, todavia estará salvo como que pelo fogo, diz a palavra. E as obras daquele que passarem pelo fogo e não se queimarem, o tal receberá galardão, posição, honra, porque fez o que tinha que fazer, cumpriu com a missão, amou quando tinha que amar, ajudou quando tinha que ajudar, e até quando não tinha, ajudou, vai receber galardão de Deus. Enquanto o outro, que ao invés de ter feito, não fez, vai sofrer o prejuízo, um constrangimento. Vai estar salvo, glória a Deus, aleluia, mas naquele momento vai se sentir mal, vai se sentir triste, embora toda a tristeza vai ser arrancada nesse dia, mas ele vai estar constrangido. Por quê? Porque ele não fez o que tinha que fazer, negligenciou. Então, enquanto estamos aqui, a missão está aí. Não pode dizer não para o chamado de Deus. Você não pode dizer não. Olha o que aconteceu com o filho pródigo. Fugiu do chamado, fugiu do que era para fazer, do que era para viver. Foi viver a própria vida. No que deu? Entrou no lamaçal, ficou no lamaçal. Mas o Senhor Deus ainda deu a oportunidade. Ele pôde se levantar, se arrepender e voltar para o pai dele. E quando ele voltou, ele foi resgatado, foi amado. O irmão dele não perdeu nada, tinha tudo, continuou com tudo. Ele havia perdido tudo, resgatou porque se arrependeu, senão ele teria perdido de vez. Então ouça o que Deus está falando ao seu coração. De que espírito você é? Você é do Espírito de Deus. Fomos comprados pelo sangue de Jesus e estamos no Espírito agora. O Espírito está em você, está em nós. Então dê frutos para este Espírito. Viva o amor desse Espírito. Viva a fé desse Espírito. Viva a alegria e a paz desse Espírito, proporcionando isso aos outros, proporcionando isso ao seu redor, para todos que estiverem perto e até para os que estiverem longe. Esta é a vontade de Deus, esta é a vontade do Senhor. E um último verso que eu quero ler, viu que a gente está seguindo em sequência? Tito 3, depois de Timóteo, Tito 3, verso 2, olha como é forte isso, olha como é forte isso. Não caluniem ninguém. Sabe o que é calúnia, né? Inventar coisas que não são verdade sobre alguém, defamar a imagem de alguém. Não caluniem ninguém. Sejam o quê? Pacíficos. Sejam da paz. Tem aquele ditado, né? Como é que é? Eu pago para não entrar numa briga e depois
não sei o que para não sair dela depois que está dentro. Não tem um ditado assim? Dou um boi para não entrar numa briga, boa, pastor Antônio. Uma boiada para não sair. Esse é o ditado de muitos. Eu não gosto de briga, mas se me colocar numa briga e eu estiver dentro de uma briga, não me segura não, porque, então, eu sou da paz. Nem pago para entrar, nem muito menos vou pagar ou não pagar para sair. Eu sou de paz. Essa é a vida do crente. Você tem que viver em paz. Em paz. Essa paz é proporcionada pelo Espírito de Deus. Quando Jesus disse: se alguém te bater numa face, ofereça outra, Ele está dizendo exatamente isso. Não revide, não parta para cima, não se vingue, entrega nas mãos do teu Deus. Viva em paz. Entendeu? Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Amém? Você está incumbido de Deus de mudar a vida de pessoas nos próximos dias. Você está incumbido, você foi escolhido por Deus para ser instrumento que vão agir na mudança de pessoas, na mudança de suas vidas. Você vai ser um instrumento que provocará mudanças em outras vidas. Mas você também pode ser um instrumento de desgraça para essa vida, se você não entender isso. Se você não entender. Eu falei de Jesus, não quer? Vá para o inferno. Alguns agem dessa forma. Já foi na igreja, já conhece a palavra, então agora que se lasque. Dane não é pecado, né? Que se dane. Né? Tô nem aí. Ei, se Deus colocou no teu caminho, e se essa pessoa continua no teu caminho, e se amanhã ela aparece de novo na tua vida, e depois de amanhã de novo, Deus está dizendo que você tem que ser instrumento para essa vida mudar. Mudar para bem, para o melhor, para Cristo. Não fica lavando as mãos, não faz o que fez Pilatos não, porque Pilatos não se deu bem com o que fez não. Eu lavo as minhas mãos deste homem inocente. Pensa que Pilatos se deu bem por causa disso? Ele não se deu bem não. A esposa dele havia sonhado: não se envolva com este negócio, porque eu tive um sonho muito ruim para nós, para a nossa vida por causa disso. Então não lave as mãos. Deus te deu uma missão. Você tem que ser um agente transformador. Você tem que ser um agente de milagres na vida das pessoas. Você tem que ser um agente de transformação na vida das pessoas. Você tem que ajudar as pessoas e não prejudicá-las, e não abandoná-las, e não dar as costas para elas. Entendeu? Jesus nunca desistiu de ninguém. Pessoas desistiram dele. Ele nunca desistiu de ninguém e jamais vai desistir. Então você também não pode desistir. Você foi chamado para viver uma vida que transforme outras vidas. Você pertence a um espírito de mansidão. Você pertence a um espírito de paz. Estou dizendo de novo: você pertence a um espírito de amor. Você pertence a um espírito de bondade. Você pertence a um espírito de fé. Então faça a diferença. Seja luz no mundo. Seja luz. Não é qualquer luz não, é a luz do Senhor. Amém? A luz do Senhor não se apaga à noite, ela permanece acesa. Ela não se apaga durante o dia, ela continua acesa. Viva esta luz, seja esta luz no mundo. Amém? Põe isso no teu coração e pratica. Se ouvir e não praticar, misericórdia, Senhor. Tiago disse que é vã a fé desse. Pratica. Uma vez dito, não há
há mais como fugir. Uma vez que ouvimos, não há mais desculpa. Amém? Tem um trecho que diz que era melhor que não conhecessem, né? Do que conhecendo, não praticar. Entendeu? Então vocês já conhecem, já sabem, já ouviram. Não corre. Faça o que tem que ser feito. Deus será glorificado e a tua vida recompensada. Amém? Louve o Senhor com suas palmas. Glória a Deus. Nosso irmão Luiz vai fazer algumas considerações aí, e depois a gente vai orar e vamos encerrar. Amém. Enquanto o pastor estava pregando, me fez lembrar de um personagem, né? O profeta Jonas, porque ele tinha essa missão de pregar o arrependimento a Nínive, mas ele acaba fugindo desse seu chamado, porque sabia que Deus era misericordioso e sabia que Deus poderia perdoar os pecados daquela cidade. Então ele acaba fugindo. Mas no decorrer da história, Jonas acaba indo para Nínive, prega o arrependimento naquela cidade, e aquele povo se arrepende dos seus pecados. Mas só que mesmo assim, Jonas acaba se irando, pois queria que aquela cidade sofresse aquela consequência. Mas só que Deus realmente dá uma grande lição para ele, mostrando uma planta que nasceu do nada e acaba murchando. E ele se ira por conta disso. E Deus, ele questiona: por que você está irado pela morte de uma planta? A vida de uma pessoa tem mais valor do que ela. Ou seja, nós precisamos realmente dar importância para essas pessoas. Precisamos realmente pregar o Evangelho para essas pessoas que necessitam da palavra. E também realmente praticar o amor fraternal no meio da igreja. Amém? A rotina da igreja continua a mesma, apenas a teologia nas quintas-feiras e a EBD nos domingos está em recesso, mas volta ano que vem. Amém? Então tem os cultos às quartas, às sextas e aos domingos. Amém? Se levante, vamos orar para o encerramento do culto. Amém? Pai maravilhado e eterno, graças te damos, ó Pai, sempre em todo lugar. Mais uma vez eu quero te agradecer por mais este privilégio de estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos em Tua palavra, em Tua casa, Senhor Deus, para ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra. Pai maravilhado, o quão foi grandioso, Senhor, ouvir a Tua voz nesta noite. Creio, ó Pai, que nós precisamos pôr em prática tudo o que foi falado, pois praticando, Senhor Deus, a Tua palavra, nós iremos realmente ter uma vida que Te agrada. Precisamos realmente pôr em prática o amor fraternal. Precisamos realmente ter o Espírito, Senhor Deus, do amor. Precisamos realmente pôr em prática, Senhor Deus, estas Tuas palavras, pois temos ouvido, mas a prática, Senhor Deus, precisa realmente ser feita, pois o Senhor realmente exige isso através dos Teus filhos. Precisamos perdoar, Senhor Deus, aquilo que as pessoas têm nos ofendido, Senhor Deus. E precisamos realmente praticar cada vez mais a comunhão. Precisamos realmente também, ó Deus, pregar a Tua palavra, que é realmente fundamental para este mundo de trevas. Precisamos realmente ser semelhante ao Teu Filho Jesus, pois nós temos a Tua mente e precisamos realmente ser Seu imitador, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, cada vez mais nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor Deus, nas nossas dificuldades, pois nós dependemos somente do Senhor. Que nós possamos realmente confiar cada vez mais em Ti. Que nós cada vez mais possamos, ó Pai, ter forças para prosseguir no caminho estreito. Que nós possamos realmente ter mais comunhão com o Senhor, lendo, Senhor Deus, a Tua palavra, para conhecer mais do Senhor. Precisamos orar para realmente ter comunhão contigo. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda cada vez mais. Que
Que o Senhor possa nos livrar, ó Pai, esta semana, de qualquer mal, ó Pai, que virá no meio da semana. Que o Senhor possa nos proteger. Que nós possamos realmente mostrar a luz de Cristo neste mundo de trevas. Que qualquer oportunidade nós possamos realmente glorificar o Teu santo nome, seja no alimento, seja na nossa noite de sono, ó Pai, no nosso trabalho, no nosso cotidiano. Em nome de Jesus, ó Pai, cuida, Senhor, da Tua igreja. Sela, Senhor Deus, pois eu creio que o Senhor realmente está prestes a voltar. E que a Tua igreja, Pai, possa estar preparada, Senhor, para a Tua volta. Pois nós queremos, ó Deus, realmente participar das bodas do Cordeiro. E realmente, ó Deus, morar na pátria celestial. Que a volta para casa possa ser abençoada. Que o Senhor possa proteger, Senhor Deus, mais uma vez, esta noite maravilhosa das nossas vidas. E que nós possamos, através do culto, Senhor Deus, desta noite, lembrar daquilo tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Do Senhor, a igreja, amém. Quero ser bem breve aqui, mas quem aqui ama o Senhor? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de colocar aqui duas passagens e fazer um convite a cada um de vocês. João 14, 23. Serei bem breve. Nós iremos ler aqui duas passagens e eu irei fazer um convite a vocês, amém? Vai dizer assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Amém? Então, aqueles que amam o Senhor, obedecem a sua palavra. O Senhor Jesus, Deus, através do seu Santo Espírito, iria fazer morada em cada um de nós. Amém? Agora eu quero ler Mateus 21. Raíssa, por favor, versículo de número 13. Mateus 21, 13. Jesus vai dizer: e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então, se nós amamos ao Senhor, o Senhor faz morada em nós. E o Senhor fazendo morada em nós, nós somos o quê? A casa dele, a morada dele, o seu tabernáculo. E essa casa que é eu e você será chamada casa de... E como nós não temos orado? Então, todas as segundas-feiras tem a oração aqui na igreja. O pastor Dimes, ele está em viagem, ele não estará presente, mas só que a igreja estará aqui disponível a cada um de vocês, com as portas abertas, para nós ir juntos, orarmos ao Senhor, falar com o nosso Deus. Ouvimos agora uma palavra gloriosa da parte de Deus, mas nós precisamos orar, falar com o Pai, pedindo força e graça, para poder cumprir tudo aquilo que Ele falou para cada um de nós. Eu lembro de uma experiência minha, que eu estava orando, falando com Deus, e o Senhor veio fortemente com a sua presença sobre a minha vida, que eu chorava, que eu tremia, e eu comecei a falar com o Senhor, dizendo assim: Pai, independente daquilo que a pessoa fizesse contra a minha vida, eu conseguiria perdoá-la. Aí o Senhor falou comigo: olha aonde você está, se atente como você está. Eu parei, olhei, eu estava de joelho falando com Ele, e o Senhor disse para mim: está vendo? Você está exatamente no lugar que eu quero que você esteja, falando comigo, de joelho, se humilhando, orando. Assim eu vou te dar graça e poder e força para cumprir tudo aquilo que eu falo para você fazer. Então a oração, ela é algo importantíssimo para nós. Nós somos morada do Senhor, nós somos casa de Deus, e essa casa que é eu e você será chamada casa de oração. Então nós sim devemos orar, falar com Deus todos os dias, orando em espírito no trabalho, no nosso dia a dia, ao acordarmos, agradecermos ao Senhor,
mas também é vir aqui à igreja e clamar ao Senhor, porque a igreja do primeiro século, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, eles se reuniam todos os dias em oração, e aqui na igreja é apenas uma vez na semana, e nós deixamos por muitas vezes a desejar nessa questão. Então eu quero trazer essa palavra para vocês, para incentivar os irmãos e mostrar a importância da oração, porque eu não sei quem diz essa frase, mas ele diz assim: a oração é o fôlego da alma. Então ore. Então o convite que está aqui estendido a todos os irmãos a estar aqui amanhã às 7h30 para orar, para falar com Deus. Amém? Deus abençoe. 30 minutos só, tá? Das 7h30 às 20 horas. Você vem, ora 30 minutinhos, depois volta para o lar. Amém? Mais 30 minutos que vão fazer diferença, pode ter certeza. Ok? E não se esqueçam que nossa programação de fim de ano está tudo normal. Então dia 24 de dezembro, culto normal às 18 horas, que é o domingo, véspera do feriado. E no dia 31, né, o nosso culto vai ser às 21 horas. Então vai ser das 21 e nós vamos atravessar a meia-noite orando ao Senhor, agradecendo por um ano que se passou e clamando por um novo ano. E aí então faremos uma confraternização depois do culto. Então nós vamos ser convidados a trazer cada um prato. A igreja vai fazer alguma coisa aí, o mais pesado a igreja vai fazer, tá? E cada um vai trazer um prato, um refrigerante, um suco, para a gente fazer uma grande confraternização. Depois a pastora Fátima vai estar dando maiores informações, ok? Estende as suas mãos. O amor do nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a comunhão do seu Espírito esteja conosco para todos